aplicação. Agora, vamos justificar a definição que eu colocarei aqui. Ó. Deixa eu apagar tudo. Tu tá obedecendo o tempo aí, né? Para não passar de 20 minutos, né? Tá, obrigado. Agora para cá. Considere a seguinte situação. Sejam A e B reais com A menor do que B e F uma função contínua no intervalo fechado a B. Então, por definição, tem-se o seguinte: a integral de A até B tá? É o limite com a norma de P tendendo a zero da soma de rima de F sobre o intervalo AB relativa à partição P com coeficiente escolhido C1, C2, Cn. Então, isso aí é uma definição, é a definição da integral definida. A integral definida é o limite de somas de rima. Agora, tem uma coisa a se observar aqui, ó. Dada uma partição P igual a x0, x1, xn do intervalo fechado AB com coeficientes C1, C2, Cn, tem-se o seguinte: quem é a soma de rima da função f sobre o intervalo AB relativa à partição P com coeficiente C1, C2, Cn, quem é essa soma de rima? Dividido pelo intervalo B menos A. Dividido por B menos A, pelo comprimento do intervalo AB. Perdão. Soma de rima dividido pelo comprimento do intervalo AB, que é B menos A. Bem, a soma de rima eu sei o que é. É F de C1 vezes o delta x1 mais o F de C2 vezes o delta x2 mais assim sucessivamente até o F de Cn vezes o delta xn dividido por B menos A. Acontece que o comprimento do intervalo é a soma dos comprimentos dos subintervalos da partição. E isso aqui, eu sei o que é em matemática. Isso aqui é a média ponderada dos valores F de C1, F de C2, F de Cn, com pesos iguais a delta x1, delta x2, delta xn.
Quando você tem, só lembrando, quando você tem aqui, ó, quando você tem N números reais, Y1, Y2, Yn, quem é a média aritmética simples desses números? É a soma deles, dividido por quem? Pela quantidade. Agora, se você tem N números positivos, P1, P2, Pn, todos positivos, você calcula, há o conceito de média ponderada desses N valores com pesos P1, P2, Pn, que é a média ponderada. Tá? É uma média, vou colocar assim, só que é uma média ponderada. Como é a média ponderada? Qual é? P1Y1 mais P2Y2 mais o que? PNYN dividido pela soma P1, P2, Pn. Isso é a média aritmética ponderada dos valores Y1, Y2, Yn com pesos P1, P2, Pn. Já viram isso, né? Média ponderada, média aritmética. A média aritmética simples é a média ponderada onde os pesos são todos iguais. Iguais a 1, ou iguais a 2, ou iguais a 3, não importa. Todos os pesos são iguais. No caso aqui, né? Todos os pesos são iguais. Portanto, eu posso pegar todos os pesos iguais a 1. Dá isso aí. Mas basta que os pesos sejam todos iguais para você ter a média aritmética simples. Média aritmética simples é a média ponderada onde todos os pesos são iguais, certo? Então aqui, a soma de rima dividido pelo comprimento do intervalo é a média ponderada dos valores f de C1, f de C2, f de Cn, onde os pesos são os comprimentos dos subintervalos. Isto é, são ΔX1, ΔX2, ΔXn. Daí você tem o seguinte: a integral definida de A até B da função f, dividido pelo comprimento do intervalo, B menos A, isto é, 1 sobre B menos A, vezes a integral definida, que é o limite, como a norma de P tendendo a zero, da soma de rima da função relativa a P. O limite com a norma de P tende a zero da soma de rima de F sobre o intervalo AB relativo à partição P. Ou seja, isso é igual a 1 sobre B menos A vezes o quê? O limite quando a norma de P tende a zero de quem? De F de C1 ΔX1 mais quem? F de C2 ΔX2 mais, continuando assim até o F de Cn ΔXn. Só que esse B menos A, que é uma constante, entra dentro do limite. Então isso aqui é o limite quando a norma de P tende a zero de quem? De F de C1 ΔX1 mais F de C2 vezes o ΔX2 mais o F de Cn vezes o ΔXn dividido por B menos A, que é quem? Que é o ΔX1 mais o ΔX2 mais o ΔXn. Ou seja, a integral definida da função f, que existe porque f é suposta contínua no intervalo fechado AB. A integral definida da função f no intervalo AB dividido pelo comprimento do intervalo
é o limite de médias ponderadas dos valores dessa função, onde os pesos são os comprimentos dos subintervalos da partição. Ou seja, a integral definida dividido por B menos A é o limite de médias ponderadas dos valores da função. Por isso é que se diz que esse quociente aqui é a média da função f no intervalo fechado AB. Tá? Daí a seguinte definição. A média de f em AB, ou o valor médio de f em AB, um valor médio, isso é uma definição, tá? Definição. E a definição é por conta dessa observação. Definição. O valor médio de f em AB, o valor médio da função f no intervalo fechado AB é o número real integral definida da f em AB dividido pelo comprimento do intervalo AB. Por quê? Porque esse número é o limite de médias aritméticas ponderadas. E também, como é o limite de médias aritméticas ponderadas, é o limite de média aritmética simples. Porque observe uma coisa. Se a partição é uniforme, o que é uma partição uniforme? É uma partição onde todos os subintervalos têm o mesmo comprimento. Tá certo? Observe o seguinte. Se P, tá certo? Se P é uma partição, se eu só pego partição uniforme, se P é uniforme, se P é uma partição uniforme, ou seja, se todos os subintervalos têm o mesmo comprimento, se ΔX1 é igual a ΔX2, que é igual a ΔXN, que é igual ao mesmo valor ΔX, que é o comprimento do intervalo dividido por N, né? Se a partição é uniforme, então essa soma de rima aqui, ó, a soma de rima dividido por B menos A, isso aqui, f de C1 vezes o ΔX1 mais o f de C2 vezes o ΔX2 mais o f de Cn vezes o ΔXN, dividido por quem? Por ΔX1 mais ΔX2 mais ΔXN, isso aqui é igual a f de C1 vezes o ΔX mais f de C2 vezes o ΔX, que fica o quê? ΔX vezes quem? F de C1 mais F de C2 mais F de Cn, correto? Sobre ΔX mais ΔX mais ΔX N vezes, que é quem? N vezes ΔX, mas isso aqui é quem? É F de C1 mais F de C2 mais F de Cn, sobre N, que é a média aritmética simples. Então, quando a partição é uniforme, isso aqui é a média aritmética simples dos valores. Então, esse aqui é o limite disso aqui com N tendendo a infinito. Não tem jeito, é limite de médias ponderadas, isso é limite de médias ponderadas, também é limite de médias simples, de médias aritméticas simples. Então, quem é
a integral definida de uma função no intervalo AB dividido pelo comprimento do intervalo é, por definição, a média da função no intervalo fechado AB. Por isso é que o teorema que dá origem ao primeiro teorema fundamental do cálculo é o chamado teorema do valor médio para a integral definida. O que é que diz o teorema do valor médio para a integral definida? Diz o seguinte: se uma função f é contínua em AB, coisa que é aqui, ó, aqui, ó, aqui eu estou questionando f contínua, tá? Eu estou dando essa definição à luz do que eu coloquei aqui. F contínua para ter a integral definida, certo? Então, e o que é que diz o teorema do valor médio para a integral definida? Diz o seguinte, que quando você pega que a integral definida de uma função f no intervalo fechado AB dividido por b menos a, isso aqui é f em c, onde c é um valor no intervalo AB. Por isso é que é chamado de teorema do valor médio para a integral definida, porque o valor médio da função, o valor médio da função no intervalo fechado AB, ele é assumido em um número real C, dentro do intervalo fechado AB. Entendido? Aí é essa a razão de ser chamado teorema do valor médio para a integral definida, é porque isso aqui é o valor médio da função, intervalo fechado AB. E vocês têm, por exemplo, se você é de física ou de estatística, você tem que ter em mente o seguinte: lá no cálculo 3 existe a integral da função num retângulo ou numa região plana do R2. Aí o que é a média, uma função que está definida nessa região plana, tem o conceito de integral dupla da função no intervalo, na região plana. Então o que é a média de uma função numa região plana? É a integral dupla da função nessa região, dividido por quê? Pela área da região. O que é a média de uma função de 3 variáveis definida num sólido do R3? Uma região contida no R3, uma região sólida. É a integral tripla da função dividido pelo volume do sólido. Tá? Isso é a média da função. Aqui no caso, é o intervalo, que aqui o intervalo tem área? Não, o intervalo não tem área, não tem volume. O intervalo tem o quê? Comprimento. Tá? É a medida. Vocês estão entendendo isso aí? Isso é um conceito. Então, pronto. Isso é usado em sinais, é usado em estatística, tá? Esse conceito de média de uma função. Por isso que alguns exageram e dizem o seguinte: a integral definida é a soma dos valores da função no intervalo. Isso não faz sentido, porque como é que você vai somar os valores da função? O intervalo é infinito, nem é numerável, tá? Como é que você vai somar esses valores? Dá nem para montar uma série, tá? Não faz sentido, tá? Mas tudo bem, tá bom? Mas a média é isso. A média é a integral definida da função dividido pelo comprimento do intervalo. E com isso aqui eu posso, tá, diante dessa definição, pedir para você o seguinte: qual o valor médio da função